Olá, sejam muitíssimo bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, estamos com você aqui todas as semanas com um tema sobre a nossa vida, despertar de consciência, espiritualidade, enfim, tudo para fazer a nossa vida melhor e com uma consciência mais expandida. E hoje nós temos um tema especial para você. André, como é que você está? Olá, Daniel, estou bem, muito bem. E vocês, como é que vocês passaram a semana? Hoje a gente vai falar de um tema especial, como o Daniel colocou, mas antes de falar o tema, nós vamos pedir a sua gentileza, dar o seu like, compartilhar, se inscrever nos dois canais e deixar os seus comentários para que a gente possa enriquecer cada vez mais o nosso programa Universo Maior. Daniel, esquecimento entre vidas. O que seria isso? Pois é, né? Muitas pessoas têm perguntado aqui para a gente, pedido para a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto, que é o esquecimento entre vidas, que muitas vezes fica mal entendido ou as pessoas têm uma série de dúvidas, nós vamos conversar sobre elas hoje. Agora, o que é o esquecimento entre vidas? É aquela história, né? Ou seja, toda vez que a gente reencarna, que a gente nasce outra vez aqui, nós deixamos as memórias conscientes, né? Ou seja, em outro plano. Ou seja, nós não trazemos essas memórias para a nossa consciência para cá. É claro que, como tudo, tem suas exceções, e às vezes, como a gente acompanha, existem milhares de casos por aí, há crianças que vêm com memórias de vidas passadas no seu consciente, que desabrocham principalmente até os 7 anos de idade, mais ou menos, que é o período né, considerado como período de reencarnação, quando a criança está definitivamente reencarnada com 7 anos. Então, isso acontece como exceção, mas em regra, nós não nos lembramos da vida e das vidas que a gente já teve enquanto estamos brincando por aqui. E esse esquecimento, ele é proposital, porque ele serve até como uma proteção para nós, né? Eu penso que as coisas ruins que nós vivenciamos, experiências consideradas ruins, que na verdade foram desafios de crescimento, mas a gente não traz essas informações num primeiro momento para que a gente possa se preparar para esta vida que nós estamos aqui agora. Seria isso? Então, é isso, mas vamos pensar o seguinte: não são só os acontecimentos ruins, né, que a gente vai esquecer, a gente vai esquecer os bons também. Vamos esquecer todos, sejam bons, sejam ruins. E é importante realmente que isso aconteça, porque se nós estamos aqui nessa escola, nesse planeta Terra, né, neste nosso mundo ainda de expiação e provas, se nós estamos aqui ainda lidando com uma série de desafios e de problemas, é importante que a gente aprenda, que a gente tire dessas experiências diárias o maior aprendizado possível, para que a gente leve daqui a maior sabedoria possível. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser colocados diante de situações similares, às vezes das mesmas pessoas, às vezes de situações muito parecidas, e mesmo assim das nossas próprias crenças, o que nós tínhamos, o que temos hoje, a gente precisa mudar muitas vezes as crenças. Às vezes eu nasci com uma religião, hoje eu nasço com outra, eu preciso experimentar coisas diferentes, e nessa experimentação ela só é possível a partir do momento que eu esquecer o passado. Porque se eu não esquecer do passado, onde que a gente se apega? A gente se apega ao passado, a gente se apega às experiências que já tivemos, nos apegamos àquilo tudo que a gente viveu e, por consequência, nós nunca conseguiríamos viver aqui tendo novas experiências, novas oportunidades, novas provas de dia a dia para a nossa espiritualidade, que seriam atrapalhadas pelas experiências anteriores. Pois é, você estava falando aí, quando você falou de escola, me remeteu à seguinte ideia. Quando nós estávamos lá no prezinho, não sei como chama agora, que a gente aprendeu a escrever, éramos pequenininhos, nós aprendemos a desenhar, a pintar, a escrever. Agora nós saltamos fizemos todo o ensino, estamos no mestrado, no doutorado. Então eu esqueço tudo aquilo do prezinho? Na verdade, eu já aprendi a escrever, já está em mim. E aqui no doutorado eu estou usando aquilo que eu aprendi lá. Só que eu não preciso voltar para a aula do prezinho todos os dias para reaprender a escrever, eu já sei. Então, essas informações que estão aqui com a gente nesse processo reencarnatório, nesse esquecimento parcial,
também ficam arquivados na nossa essência de alguma forma? Essa questão que você colocou, André, é muito importante, porque muitas pessoas falam exatamente isso. Poxa, mas se eu esqueço tudo e volto de novo, eu estou sempre recomeçando do zero, né? Ou seja, então tudo que eu vi não adiantou para nada. E não, isso é um grande equívoco, esse pensamento. Na verdade, tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós falamos, que nós sofremos, que nós tivemos de alegrias, está tudo guardado. O nosso esquecimento ele está apenas na parte consciente, mas tudo que a gente viveu está no nosso inconsciente, ou seja, faz parte daquilo que a gente é, faz parte daquilo que a gente, da maneira como a gente convive com as coisas que a gente vive nessa vida, é tudo com base no que eu aprendi no passado, tudo com base no que eu fiz no passado. E é fácil entender isso. Se a gente pegar, por exemplo, não vamos nem para vidas passadas, vamos falar dessa vida mesma. Quanto que a gente lembra Quanto que a gente lembra da nossa vida, essa vida aqui? Então, se eu perguntar para vocês o que vocês jantaram ontem, metade já não vai saber. Agora, se eu perguntar o que vocês jantaram há exatamente uma semana atrás, ninguém mais vai saber. Isso é só um exemplo, não seja besta, mas a gente não lembra o que comeu, que hora tomou banho, o que conversou, com quem falou, o que fizemos, que atividades tivemos. A gente não lembra. Pega de um mês para trás. A gente guarda na cabeça cerca de 1% ou menos do que a gente vive. O resto a gente esquece. A gente esquece. Só, não é que some, esquece no consciente, mas está no inconsciente. Agora, porque eu só lembro de 1% ou menos da minha vida atual, significa que Daniel, só tenho a sabedoria de 1% do que eu vivi? É claro que não. Eu tenho a sabedoria de 100% do que eu vivi, só que eu não me recordo conscientemente de tudo. E as encarnações são a mesma coisa. O que eu vivi em vidas passadas está dentro de mim. Me ensinou, me faz hoje eu ser uma pessoa, enfim, de um jeito ou de outro jeito, preocupada com uma coisa ou não preocupada com outra, com mais amor, com menos amor, com mais medo, com menos medo. Muitas coisas se refletem, né, que vêm do nosso inconsciente para o nosso consciente, que vem de vidas passadas. Mas toda essa sabedoria está conosco, né? A gente apenas está momentaneamente com ela fora da consciência. E se tudo isso está conosco, então eu acesso de acordo com o meu grau de consciência nesta vida, conforme eu vou precisando dessas informações, desses recursos anteriores, eu consigo acessar a partir de que ponto aqui nesta existência? Nessa existência, vamos lá, o que nós somos como alma, como espírito, né? Ou seja, o que nós aprendemos de fato espiritualmente, isso está sempre, 100% do tempo com a gente. Isso faz parte de nós, né? Isso é o que nós somos hoje. Então, por isso que as crianças nascem diferente, uma nasce diferente da outra, porque cada uma vem com o que é, e não, como se dizia, né, uma tábua rasa, simplesmente sem nada. Não, a gente vem com aquilo que a gente é. Então, o que a gente é, a gente sempre está. Agora, tem conhecimentos específicos. Então, por exemplo, se eu toquei, eu era eu tocava, sei lá, violino na última encarnação, tocava muito bem o violino. Hoje eu não sei nem nada sobre violino. Aí o que que acontece? Se eu pegar um violino, eu vou sair tocando? Não, porque aquele conhecimento está lá no meu inconsciente, ele não está aqui no meu consciente. Agora, eu tenho certeza que se eu começar a estudar violino, eu vou aprender muito mais rápido, com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, se eu já tiver tido esse conhecimento em encarnações anteriores, do que se eu não tiver. Se eu nunca tiver praticado isso, não tiver esse conhecimento musical, não tiver nenhuma afinidade com isso, eu vou ser aquela pessoa que não entende de música, não consegue tocar, não tem coordenação, não vai, não funciona. Por quê? Porque eu não tive aquela, né, eu não tenho o que trazer para mim de volta. Agora, quanto mais eu tiver isso no meu passado, mais facilidade vou ter agora para, né, ou seja, para trazer de volta. Então a gente vai trazendo do passado, a gente vai relembrando, é como relembrar, né? Como relembrar. Se eu relembro, por exemplo, a gente estudou, você falou de escola, né, do primário e tudo mais. Pô, eu fiz lá, primário, ginásio, as equações, e não sei das quantas. A gente não usa isso há tantas décadas. Aí o que acontece? Se eu preciso hoje, né, ou seja, às vezes eu até tenho que ensinar, né, para os meus filhos alguma coisa, vem rapidamente para mim, ou seja, eu lembro, olha lá a página, lembrei. Mas por que que eu olho lembrei? Eu olho lembrei porque eu já tenho isso dentro de mim.
Então é só lembrar e pronto, aplicar. Agora, se eu nunca tivesse ido para a escola, nunca tivesse tido matemática, eu ia ver meus filhos, né, estudando isso aí, eu falo, ó, vocês se viram aí, porque eu não sei nem como começar. Essa é a diferença. Em nossa vida é exatamente o mesmo princípio. Teve uma frase aí que você falou, uma pergunta, o que você comeu ontem na janta, você lembra? Bom, eu não lembro, mas a gente tem aquela questão da emoção, que a gente grava pela emoção. Se eu perguntar para você o que você estava fazendo no 11 de setembro de 2001, provavelmente você vai lembrar, né? Porque foi uma comoção geral. Então, aquela emoção ficou guardada. Ali a gente lembra. Eu lembro claramente o que eu fazia, olha quantos anos depois. É, Quando eu falo de processos reencarnatórios, de esquecimentos, né, reencarnatórios, eu também posso acessar essas informações pelas emoções? Teu exemplo é maravilhoso, porque mostra exatamente como muitas coisas funcionam, chamado magnetismo espiritual, né? Porque você falou 11 de setembro. O que que eu lembro da minha vida aqui em geral, né? Ou seja, a gente esqueceu 99%. O que eu lembro? Eu lembro aquelas coisas que marcaram, me marcaram mais, principalmente emocionalmente. Então eu lembro daquelas mágoas. Não perdoa, eu esqueci o que eu jantei ontem, mas aquele cara que me magoou há 10 anos atrás, eu lembro até hoje e tô magoado, continuo magoado, né? Ou alguma coisa boa que aconteceu, um evento, um casamento, uma formatura, qualquer coisa que te traga, né? Ou seja, uma emoção diferenciada, a gente costuma guardar com mais facilidade, porque isso tudo faz parte do aprendizado da alma. Agora, a alma aprende muito pouco jantando ontem, você entende? Ela aprende muito pouco. Não que não aprenda nada, a gente sempre está aprendendo, até jantando ontem, mas ela aprende muito pouco. Então, essas memórias, elas são descartadas, mais ou menos. E aquilo que vai ficando é aquilo que faz mais sentido para o aprendizado momentâneo. Então, enquanto você não aprendeu a perdoar aquilo que está dentro de você, você vai lembrando e você não esquece mais. A vida passada é a mesma coisa. Aquilo que eu vivi, que eventualmente me deixou mais traumas, que me mexeu mais emocionalmente, que foram coisas mais marcantes, são aquelas que, em geral, eu trago para essa encarnação, na forma de fobias, né, na forma de, ou então de habilidades, de dons, né? Então, de maneiras diferentes, eu acabo, nem sem nem saber porquê, com um reflexo positivo ou negativo, de coisas que aconteceram e que marcaram realmente a minha última encarnação. Bom, então, olhando por esse prisma, que é um raciocínio bem lógico, né? Determinados esquecimentos são bênçãos mesmo, né? Porque a gente acaba convivendo com pessoas e situações que outrora poderiam ter sido muito pesadas e também, às vezes, muito um laço de amor, de alegria muito grande que foi difícil também se separar. E aí a gente, na verdade, tem uma grande oportunidade a partir desse suposto esquecimento, que é a oportunidade de aprender novos caminhos, aprender novas emoções, conviver com talvez mesmas pessoas, mas conviver de maneiras diferentes, né? Dá para dizer que é uma bênção, então, esse esquecimento mesmo, né? Sem dúvida que é uma bênção, né? É uma grande bênção. É graças a ela que a gente consegue viver nessa vida. Porque se a gente já tem um monte de preocupação do passado, ansiedade, futuro dessa vida, imagina se ainda você somasse outras, né, ali para trás para colocar no teu rol. E assim, como é que você, então a gente falou, né, de alguém que você não perdoa, que tá lá magoado, aí você morre, você continua magoado, e tal. Como é que você resolve isso? Se você renasce de novo, sabendo que foi aquela pessoa, sabendo que ela te feriu, que ela te magoou, que ela fez tudo aquilo, quando você volta com emoção, você volta com a mesma vontade de esganar a pessoa e não de perdoar. E não, então quer dizer, quando você é colocado numa vida nova com aquela mesma pessoa, você pode conhecer aquela pessoa de uma maneira diferente. Você pode, de repente, ver que ela tem o seu lado bacana, que ela tem a sua inteligência, que ela tem o seu amor, que ela tem a sua amizade. E aí, de repente, a hora que lá na frente você vai lembrar o que ela fez no passado, já é irrelevante, porque você conheceu outros pontos de vista, você conheceu a pessoa, e aí você consegue, então, tirar, né, desatar aquela mágoa de dentro de você. Ou às vezes o contrário, às vezes teve coisas muito boas na vida passada, eu era rei, né, era só, me davam uvas e o dia inteiro, eu ficava só no bem bom. Aí eu nasço aqui, né, sem nada, não tendo o que ralar. Você imagina como é que eu vou ralar, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou me dedicar a uma vida se eu ficar lembrando da minha época de poder, de dinheiro, né, de não sei o quê. Enfim, então cada vida é uma experiência diferente, é uma situação diferente, é uma aula diferente. E é por isso, então, essa grande
oportunidade que todos nós temos de estar aqui, sempre esquecendo conscientemente alguma coisa, mantendo a nossa sabedoria, a nossa bagagem ao mesmo tempo e aprendendo coisas novas, relacionando-se de novo com pessoas de maneiras diferentes, para a gente, né, ou seja, ter outros pontos de vista sobre as coisas e assim nos aperfeiçoando cada vez mais uma nossa expansão de consciência eterna. Muito legal isso, né? Mesmas pessoas, mas de formas diferentes, né? E relacionamentos diferentes, emoções diferentes e oportunidades de crescimento diferentes. Essa é a vida, seja bem-vindo a ela, né? E é importante agora, para a gente finalizar, é perceber o autoconhecimento, porque ele nos traz uma serenidade para encarar tudo isso, não como um ponto de reclamação, mas como um ponto de equilíbrio e aprendizado. A gente lembra o que precisa ser lembrado, mas a gente conquista novos aprendizados, que eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Daniel, gratidão. Eu encerro a minha parte por aqui. Se você quiser falar algo mais, fique à vontade. Gratidão por tanto conhecimento e apresentar aqui para a gente. Eu que agradeço, agradeço você, André, pelo programa, a todos que estão nos assistindo e que tenhamos então a sabedoria, né, de seguir essa vida com vontade, com determinação, aprendendo com tudo que nos acontece e que a gente se encontre nesta e em outras vidas cada vez com mais amor, cada vez com mais harmonia, cada vez mais sábios. E assim será. Um forte abraço, muita luz a todos vocês e a gente se vê na semana que vem. Até já! Tchau, tchau. Gratidão.